Oi gente, eu sou a Letícia Fest do A4K, publicitária, futura pedagoga, e eu falo de São Paulo, Brasil, pela série Insights. Hoje nós vamos falar sobre o problema de habitação em cidades. Hoje o Rodrigo tá aqui com a gente, ele vai dar uma entrevista, vai falar um pouco sobre essa problemática. Então, Rô, fala um pouco de você. Tudo bem, gente? Meu nome é Rodrigo Piteri, eu sou construtor e estudante de arquitetura. E a gente vai aqui hoje conversar um pouco sobre poluição, sobre cidades, enchentes. Rodrigo, qual necessidade vocês identificaram? Então, nós identificamos que as cidades, aqui no Brasil principalmente, que elas não são planejadas, elas não têm permeabilidade. Isso é um grande problema, porque as cidades, a água não escorre pelas cidades, a água da chuva não escorre pelas cidades. Elas são direcionadas para os rios que nós temos, que são canalizados. Isso gera um problema enorme, porque há lagos, as áreas mais baixas, as áreas próximas a rios. Entendi. E qual insight você teve para poder modificar tudo isso, uma solução para todas essas necessidades que você encontrou? Então, estudando na minha faculdade, discorrendo sobre isso com professores, nós chegamos às seguintes conclusões. Tem a parte que é governamental, que só pode vir do governo, que assim, são criações de parques, de ruas arborizadas, de áreas permeáveis para que a água escoa para o lençol freático, para que a água escoa para a terra e não gere inundações próximas a rios. Também tem a parte da habitação, que são habitações construídas na região das margens dos rios. Isso ocorre um acúmulo de lixo, ocorre um estreitamento dos rios, faz com que eles subam mais rápido e corram mais velozes. Um outro problema também é a questão das canalizações dos rios que nós temos, que o Brasil é um país com uma bacia hidrográfica muito extensa. Aqui em São Paulo, principalmente, nós temos muitos rios e córregos. E quando ele é canalizado, ele não tem a interação da água com o meio dele. Ele simplesmente virou como se fosse uma guia, como se fosse uma rua que corre água. E acaba correndo com muita violência. Quando chove, ela sobe muito rápido e ela acaba trazendo muitos detritos que já estão nas ruas e acaba indo para lá. Isso acaba afunilando a passagem da água e aumenta o risco de enchente. Entendi. E você tem exemplo de alguém que fez a diferença, você viu e você falou, nossa, essa pessoa realmente está transformando aquele pedacinho que ela vive? Sim. Uma das soluções, como eu disse, é aumentar a arborização nas cidades. Uma dessas foi muito legal, porque lá no bairro da Penha, em São Paulo, numa avenida que chama Carvalho Pinto, ela era uma avenida que ela possuía um rio, um córrego, uma espécie de rio no meio dela que dividia, né? E um senhor de idade, inconformado com a situação, porque canalizaram aquele rio e aquilo virou uma zona árida, porque o rio não tinha mata ciliar, era simplesmente um canal de concreto com água suja passando no meio. Sim. Ele pegou e todo dia ele plantava uma árvore. Nossa. Isso ao longo de muitos anos. Ele mudou toda a situação daquela avenida e hoje em dia é uma avenida arborizada, ela é mais fria. Então, nesse calor que a gente tem, as pessoas que vão tomar ônibus naquela cidade, naquela rua, elas ficam mais fresquinhas, porque ficam sob o abrigo das árvores. Aumentou a permeabilidade visual, a permeabilidade do terreno, ou seja, toda a água, porque é uma zona mais baixa da zona leste de São Paulo, então toda a água de toda a região da Penha, de Itaquera, concentrava naquela região, então ali tinham frequentes alagamentos. Hoje em dia não tem mais. Infelizmente esse senhor faleceu, mas ele deixou um legado, e isso foi um insight que ele teve que foi sensacional, porque ele mudou toda a temperatura da região, ele mudou toda a fauna da região, a flora da região, porque a partir dessas árvores, elas são frutíferas. Então as pessoas podem pegar manga, podem pegar abacate, podem pegar limão. Então assim, trouxe insetos que são bons para o meio ambiente, trouxe animais que são bons para o meio ambiente. Ele mudou, ele teve um insight, ele
na verdade, não foi uma coisa técnica. Foi uma inspiração dele mesmo que ele teve, mas ele conseguiu mudar a região dele. Ele fez a diferença. Que demais! E que mensagem você deixa para aqueles que querem mudar, assim como esse senhor, e o seu meio, ao seu redor, e eles não sabem como? O que você sugere? Eu sugiro assim, respeite a sua cidade. Não jogue lixo nas ruas. Plante uma árvore, seja na sua casa, seja na rua. Plante sempre, porque você pode mudar. E é um legado que você deixa. A cidade não é minha, a cidade é nossa. E quando você morrer, a cidade vai permanecer. E que legado que você vai ter deixado? Você vai ter deixado, às vezes, um legado de toneladas de lixo numa via, ou você vai ter deixado um legado igual esse senhor deixou. Na ignorância dele, que era um senhor simples. Ele conseguiu deixar um legado que até hoje tá e vai permanecer pela eternidade. E sobre os telhados verdes? Então, isso é uma tecnologia nova. Conta um pouquinho mais pra gente, como é que funciona. É uma tecnologia nova que estão implantando agora nas favelas, nas comunidades, nas obras sociais. Eles estão colocando uma espécie de telhado metálico. Sobre esse telhado metálico, eles colocam terra, né, e estão plantando sobre isso, que é sobre as casas mesmo. A questão de conforto das casas aumenta muito porque não tem o sol batendo direto na telha, transmitindo calor para dentro. Então a casa ela tem uma temperatura mais regular e tem uma absorção de água por esses telhados pelas plantas que você planta. Então você diminui a quantidade de água jogada nas vias públicas, que são impermeáveis. Aí você tem uma diminuição da quantidade de água nos rios. Isso é sensacional, porque você pode diminuir muito. E imagina se, por exemplo, 50% das favelas tivessem isso, ou até 10% das favelas. Imagina a quantidade de litros de água que não iam ser jogadas diretamente, né? Porque isso atrasaria um pouquinho a chegada da água no sistema viário. E isso seria sensacional, porque poderia diminuir muito as enchentes. Também tem o lado você está plantando coisas em cima da sua casa, você está plantando uma hortinha, você está plantando temperos. Então assim, você pode ter o seu próprio tempero, as suas plantas, verduras de consumo diário plantadas em cima da sua casa. Sim, a qualidade de vida muda totalmente. A qualidade de vida muda totalmente, às vezes é um investimento mais alto, às vezes, por parte do governo, mas também tem uma contrapartida. E essa contrapartida você vai melhorar a saúde da população, você vai diminuir os gastos com infraestrutura, que é muito mais alto do que o gasto com, por exemplo, fazer um telhado verde em cima de uma casa. Isso é sensacional, pode mudar a vida de muita gente. Você quer deixar algum recadinho para aqueles que estão vendo o vídeo e desejam mudar alguma coisa, e alguma experiência que você teve, alguma coisa assim? O que eu deixo é, cuide bem da cidade, como eu já disse, cuide bem da cidade, cuide bem do seu quintal. Veja se você consegue plantar árvore, veja o que você consegue fazer, incentivar. Não jogue lixo nas ruas, porque elas entopem as vias de águas pluviais e acaba causando enchentes. E cuide bem da cidade, porque ela é um legado para a eternidade.